E aí galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui com vocês e tô aqui para continuar a nossa série de vídeos de geometria espacial. Bom, estive sumido durante um tempo e confesso que é simplesmente porque tá quase impossível gravar aqui. Os vizinhos fazem barulho o dia inteiro, não sei nem se tá vazando o som aí, tipo, música alta o tempo inteiro, a noite inteira, tem gente virando noite aqui, os apartamentos são muito próximos um do outro. Uns dos outros, aí é complicado. Às vezes dá até desânimo de gravar, de parar aqui para trabalhar, porque é impossível. Mas vamos para cima. A gente não pode parar. Não sei se está vazando o som aí, espero que não, mas continuemos. Na nossa segunda aula de geometria espacial, vou falar sobre poliedros com vocês. Essa figura, que é a base da geometria espacial, e interessante para a gente são só alguns aspectos relacionados ao poliedro. O poliedro vai ser qualquer figura espacial, beleza? Qualquer sólido que seja formado por polígonos, beleza? Um espaço formado por polígonos. E a gente tem aqui a ideia da classificação, nomenclatura de um poliedro. Se ele tem 4 faces, tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro e assim sucessivamente. Então aqui tem, por exemplo, um desenho de um hexaedro, 6 faces, octaedro, 8 faces, enaedro, 9 faces e assim sucessivamente, beleza? Os poliedros podem ser classificados de dois tipos clássicos, o côncavo e o convexo. Qual a diferença entre um poliedro côncavo e um poliedro convexo? Um poliedro côncavo, vou desenhar aqui, vai ser aquele poliedro, um resumão básico, tá? Que ele tem vértices apontando para dentro. Mais ou menos isso daqui, Repara, aqui eu tenho um vértice para fora e aqui eu tenho vértices apontando para dentro. E numa definição mais formal, a ideia no poliedro côncavo, existe a possibilidade de, ao você pegar dois pontos interiores a ele, pertencentes ao poliedro, o segmento formado passe por fora do poliedro, certo? Se eu traço aqui uma reta ou um segmento, ou ligo dois pontos, existem dois pontos que você vai pegar que o segmento vai passar por fora do poliedro. Já num poliedro convexo, isso não acontece. Por exemplo, o paralelepípedo é um poliedro convexo. Então, nesse exemplo aqui, isso não acontece. Repara que quaisquer dois pontos que nós peguemos aqui, o segmento vai ficar sempre completamente interno do poliedro. E repara que a característica visual é que só tem vértices para fora, apontando para fora, certo? Quando a gente fala de propriedades para concurso, os poliedros convexos são os cobrados porque é eles que trabalham as propriedades clássicas, ok? Então todas as propriedades que eu falar aqui vão ser relacionadas a poliedros convexos, como por exemplo a relação de faces e arestas. Para começar, vamos falar dos elementos de um poliedro convexo. Um poliedro convexo qualquer, vou botar aqui como exemplo uma pirâmide, de base quadrangular. A gente vai falar em breve sobre pirâmides especificamente. Quais são os elementos dele? Ele é formado por faces, que são os polígonos que formam ele, né? Faces. Ele é formado por arestas, que são os segmentos, a interseção entre duas faces. Então aqui eu tenho uma aresta. E vértices, que são as interseções de 3 ou mais arestas. Então aqui, vértices. Beleza? E a gente consegue, a nossa ideia em relação a propriedades é fazer a relação entre esses elementos. Aí a primeira relação, vamos direto ao que interessa. Ela diz assim, 3F3 mais 4F4 mais 5F5 mais 6F6 mais, assim vai embora, até NFN igual a 2A. Alanson, o que é isso? Olha só. Essa relação, ela trabalha com a quantidade de faces que o poliedro tem e os tipos de faces que esse poliedro tem. E ela relaciona isso com o número de arestas. Você pode deduzir essa fórmula aqui, fazendo a relação de faces e arestas, multiplicando os tipos de faces pelas arestas, e você vai ver que você vai ter o dobro de arestas. Por exemplo, nessa pirâmide aqui, Repara. Eu tenho 4 triângulos em volta aqui. Cada triângulo tem 3 lados. Então, cada triângulo está relacionado a 3 arestas, né? Então, seria 3 lados de cada triângulo vezes 4 triângulos. E tem também,
um quadrado, certo? Então seria 4 vezes 1, ó. Triângulos são 4, quadrados é 1. Repara que isso daqui me dá 12 mais 4, 16 arestas. Mas essa figura não tem 16 arestas. Ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente por quê? Porque quando eu fiz essa multiplicação, cada aresta foi contada 2 vezes. Por exemplo, essa aresta aqui, ó, ela foi contada nessa face da frente e naquela face ali da esquerda de trás. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu não obtenho a quantidade de arestas, eu obtenho o dobro da quantidade de arestas. Por isso que a fórmula é igualada a 2A. E essa parte aqui significa simplesmente, ó, 3 vezes a quantidade de triângulos, mais 4 vezes a quantidade de quadriláteros, 5 vezes a quantidade de pentágonos e assim sucessivamente, vai ser o dobro de arestas. Que é exatamente o que a gente obtém quando a gente faz assim, ó, no braço, na mão, um por um, certo? Então, por exemplo, se eu fosse pegar aqui um prisma de base pentagonal, algo desse tipo aqui, ó, para calcular as arestas, digamos que eu não tivesse o desenho, né? Calcular as arestas dele, quantas arestas tem. Ele é formado por 2 pentágonos e 5 triângulos. Então ficaria, ó, como ele só tem triângulos e pentágonos, ficaria 3F3 mais 5F5 igual a 2A. Quantidade de triângulos. Ele tem 5 triângulos. Quantidade de pentágonos. Ele tem 2 pentágonos. Isso daqui é igual a 2A. Então ficaria 15 mais 10 igual a 2A. 25, na verdade, 2, isso mesmo. Ih, eu fazendo besteira, gente. Eu falei dos triângulos ali, aqui são quadriláteros, né? Agora que eu tô aqui, ué, por que vai estar dando número quebrado? Olha eu fazendo besteira. Eu dei exemplo de triângulos ali e fiz aqui. São F4, né? São quadriláteros, são retângulos aqui nas laterais. Então vai ficar 4 vezes 5, agora sim. 30 é igual a 2A, A é 15. Beleza? Falei de triângulos aqui, puxei triângulos para baixo. Então só recapitulando aqui, ó. Ele é formado por 5 retângulos e 2 pentágonos, ok? Então essa fórmula aqui faz essa relação. O número de faces triangulares mais o número de faces pentagonais mais o número de faces quadrangulares multiplicados pelos respectivos coeficientes, número de lados, vai ser o dobro de arestas. A segunda relação relevante é a relação de Euler, que diz que número de vértices mais o número de faces é o número de arestas mais 2. Então, repara que essa fórmula ela relaciona os 3 elementos mais importantes de um poliedro convexo. Que você vai tendo o número de faces e arestas, você acha os vértices. Vértices e faces, você acha as arestas, assim sucessivamente. E também, geralmente, aquela outra fórmula numa questão vai vir associada à relação de Euler. Como, por exemplo, se eu tenho aqui uma pirâmide de base pentagonal, algo assim, ó. Estou botando só a figura, mas digamos que a gente não soubesse, não conseguisse desenhar a figura especificamente, certo? Repara, é um poliedro que tem uma face pentagonal e tem 5 faces triangulares. Quantos vértices e arestas ele tem? Para calcular o número de arestas, eu faria o quê? 3F3 mais 5F5 igual a 2A. 3 vezes 5 mais 5 vezes 1 é 2A. 15 mais 5 é 2A. 20 é 2A, A é 10. Então ele tem 10 arestas. E o número de vértices? Aí a gente vai para de Euler. V mais F é A mais 2. Vértices eu quero, faces é só somar aqui, ó. 5 mais 1, 6. Arestas são 10 mais 2. Vértices é 12 menos 6, ele tem 6 vértices. Tranquilo? Então, basicamente, quando a gente fala de poliedros, no geral, essas duas fórmulas vão ser suficientes para você resolver questões que podem aparecer na maioria dos concursos. E aí, ó, olha um exemplo. Um poliedro convexo é construído por 25 arestas e 15 faces. Quantos vértices possui esse poliedro? Tranquilão. V mais F é A mais 2. Vértices eu não sei, faces são 15, arestas são 25, mais 2. V vai ser igual a 27 menos 15. V vai ser
12. Ok? Um decaedro convexo possui todas as faces quadrangulares. Decaedro vai ser o poliedro de 10 faces. Todas as faces quadrangulares. Determinar o número de vértices desse poliedro. Então, ó, ele só tem faces quadrangulares e são 10 delas. Para eu achar vértices, eu vou precisar das arestas. Como ele só tem faces quadrangulares, 4F4 é igual a 2A. 4 vezes 10 é 2A. 40 sobre 2 é A. Ele tem 20 arestas. E aí, V mais F é A mais 2. V eu quero. F são 10. A é 20 mais 2. V igual a 22 menos 10. V é 12. Tranquilo? Muito molezinha, né? Para fechar, os poliedros regulares, também conhecidos como poliedros de Platão, que são os poliedros que têm o mesmo tipo de face, certo? E elas são faces equiláteras. Então aqui eu tenho, ó, o tetraedro regular, que são 4 triângulos equiláteros, octaedro, 8 triângulos equiláteros, cubo, que é o hexaedro regular, 6 quadrados, dodecaedro regular, 12 pentágonos regulares, e cosaedro regular, são 20 triângulos equiláteros. É interessante você saber quantas faces cada um tem, a gente pode até calcular os outros, olha só como os elementos ficam maneiros. Por exemplo, no icosaedro, quantas arestas o icosaedro tem? Como ele tem 20 faces triangulares, ó, 3F3 é 2A. 3 vezes 20 é 2A. 60 sobre 2 é A. Ele tem, ó, 30 arestas. E vértices eu também consigo descobrir, ó. V mais F é A mais 2. V eu quero. F são 20. A acabei de descobrir que são 30 mais 2. V é 32 menos 20, V é 12. Você não precisa decorar quantos vértices e arestas tem cada uma dessas figuras, mas você tem que decorar o nome e tem que saber também quantas faces elas têm e o tipo de face. Isso você tem que saber, porque o resto você calcula, ó, do decaedro. São 12 faces pentagonais. Então, ó, 5F5 é 2A. 5 vezes 12 é 2A. 60 é 2A, ele tem 30 arestas. E aí, ó, V mais F é A mais 2. V mais são 12 faces, arestas 30 mais 2. V é 32 menos 12, V é 20. Beleza? E aí a gente consegue calcular de todos eles, ok? Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na próxima aula. Fui!